o maior museu da costa oeste dos Estados Unidos, com mais de 150 mil obras cobrindo 6 mil anos de história. Vamos falar sobre o LACMA depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para Você e vamos falar hoje sobre o LACMA, Los Angeles County Museum of Art, um dos principais museus dos Estados Unidos, o maior museu da costa oeste, ali do lado do Pacífico. Realmente um lugar incrível, um programa sensacional. Mas antes, vamos dar aquele like. Já peço que vocês assinem o canal, porque ajuda muito a distribuição do vídeo, ajuda a chegar a mais pessoas. Agora você já deu o seu like ou você já assinou o vídeo, caso você ainda não fosse assinante. Vamos falar sobre esse museu incrível. O LACMA é um daqueles lugares que provavelmente você já viu alguma foto, já viu algum filme, ou já viu algum programa de televisão, porque tem aquela escultura, né, dos postes de luz, assim, bem na frente. Ele fica ao lado do La Brea Pits, que é um enorme campo de escavação arqueológica, bem no meio de Los Angeles, é ali colado em Beverly Hills. Bem ali agora, em frente, tem o Museu da Academia de Cinema, o Museu do Oscar, né, digamos assim. Então você está ali também bem no meio de um complexo cultural bem interessante, bem no meio, você está em Beverly Hills, numa área super interessante de visitação, um lugar bem central para quem é turista, quem vai passear. E esse museu aqui realmente é um enorme complexo, assim, um daqueles colossos culturais. Ele abriga, né, 150 mil obras, cobrindo mais de 6 mil anos de história, com as mais diversas, né, subtemas, assim. Ele abarca a arte do mundo todo, de várias épocas, de várias regiões, de vários períodos históricos. Realmente, assim, um programa sensacional. Também um lugar lindíssimo, arquitetura super legal. Então vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele e sobre as coisas interessantes que tem para ver, que são infinitas. Em Los Angeles, o LACMA é, como eu disse, o maior museu de arte do oeste dos Estados Unidos. Comprometido em mostrar uma infinidade de histórias da arte, o LACMA exibe e interpreta obras de arte de novos e inesperados pontos de vista que são informados pela rica herança cultural e pela população diversificada da região. O espírito de experimentação do LACMA se reflete em seu trabalho com artistas, tecnólogos e líderes de pensamento, bem como em parcerias regionais, nacionais e globais, para compartilhar coleções e programas, criar iniciativas pioneiras e sempre atrair novos públicos. O LACMA tem suas raízes no Museu de História, Ciência e Arte de Los Angeles, fundado em 1910. Em 1961, o Museu de Arte do Condado de Los Angeles tornou-se uma instituição separada e focada em arte. O LACMA abriu seu novo local no Wilshire Boulevard ao público em 1965, com a coleção permanente no Emerson Building, exposições especiais no Hammer Building e o Bing Theater, com 600 lugares para programas públicos. Nas décadas seguintes, tanto o campus quanto o acervo cresceram consideravelmente. O Emerson Building foi inaugurado em 1986 para abrigar arte moderna e contemporânea. O Pavilhão da Arte Japonesa foi inaugurado em 1888. Em 1994, o museu adquiriu o prédio de loja de departamentos May Company na esquina da Wilshire com a Fairfax, que agora abriga o Academy Museum of Motion Pictures, ou seja, o Museu do Oscar. Em 2007, o museu dobrou seu programa de exposições público e seu campus e opera uma galeria na Charles Wright Elementary School em MacArthur Park. Nos anos, o LACMA se comprometeu a expandir, atualizar e unificar o campus de 20 acres do museu por meio da adição de novos edifícios, incluindo o Broad Contemporary Art Museum e o Linda and Stuart Resnick Exhibition Pavilion, bem como obras públicas monumentais e locais de encontro ao ar livre para a comunidade. E eles agora, inclusive, estão construindo mais um prédio que vai fazer parte, né, desse enorme corredor de instituições culturais na Wilshire Boulevard, que vai fazer agora o novo chamado, né, LA's Museum Mile. O La Brea Tar Pits Museum, né, que eu já falei, esse museu arqueológico, que também é um campo de escavação arqueológica, o Craft and Folk Art Museum, o Peterson Automotive Museum e o Academy Museum of Motion Pictures. E agora a gente vai, só para vocês terem uma ideia, o LACMA tem as seguintes seções, as seguintes alas, né, digamos assim: arte africana, arte americana, arte das Américas antigas, né, arte
Oriente Médio antiga, arte do Oriente Médio islâmica e contemporânea, arte do Pacífico, arte chinesa, arte contemporânea, costume and textiles, né, artes têxteis e moda, artes decorativas e design, arte egípcia, pintura europeia, escultura europeia, arte grega, romana e etrusca, arte japonesa, arte coreana, arte latino-americana, arte moderna, fotografia, desenhos e impressões, o Centro para Estudos de Expressionismo Alemão e Arte do Sul e Sudeste da Ásia. Então, vocês terem uma noção do tamanho da coisa, né? São vários pavilhões, são vários prédios, inclusive você tem que... São vários prédios, eu dei um pequeno tapinha na luz. São vários prédios, inclusive você tem que, às vezes, né, dependendo do que você quer ver, você sai de um para o outro e você atravessa uma das áreas abertas. Tem várias esculturas abertas, desses espaços abertos, inclusive uma do Ai Weiwei, entre outros artistas. Então, assim, você vai passando, né? Então você passa de um prédio para o outro e você vai interagindo com essas esculturas que estão todas ali, e aí você acaba tendo ali também um espaço de convívio público, né? Que as pessoas vão circulando, vão de um para o outro, aí podem parar num café, podem parar, sentar nos bancos. Então você também tem essa coisa de você não apenas ficar fechado nos prédios, né, do complexo, que não é nem um museu, é um complexo, mas assim, você também pode ter todo esse espaço, né? Que aquilo se torna também um espaço de convívio público, né? Com essa ideia que as pessoas vão ficar circulando, vão saindo de um lugar para o outro. É super interessante essa concepção, né? De trazer as pessoas para o espaço. Então, deu para ver pelo que eu falei aqui, a diversidade enorme do acervo, né? Tem literalmente de tudo, né? Então, assim, você consegue ver desde a arte antiga, a arte do sul da Ásia, a arte islâmica contemporânea, a arte do Oriente Médio antiga, enfim, é muita coisa. E esse é o tipo de museu que, ao contrário do The Broad que eu falei, que tem um recorte bem, né, específico, um recorte muito menor, assim, muito mais localizado no tempo e no espaço, esse é um daqueles museus que já vale a pena você ir tendo feito uma pesquisa do que você quer ver antes, até porque são muitos prédios, são muitas construções, muitas edificações, e para você também não ficar perdido, né? Então é bom você saber mais ou menos ir com uma ideia do que você quer ver, né? E já fazer meio que uma pré-mapeada antes, né? Até para você não ficar tão perdido e conseguir fazer uma curadoria daquilo que te interessa mais, não perder tanto tempo naquilo que não te interessa tanto. De 200 mil metros quadrados, distribuem-se os 9 pavilhões do museu. As obras são tão variadas quanto a própria história social de Los Angeles. Você tem obras americanas, japonesas, coreanas, latino-americanas, obviamente europeus, e tornam o LACMA um museu bastante eclético. Então realmente tem alguma coisa para todo mundo. Como ele acaba refletindo, né, toda essa diversidade étnica da história da Califórnia, desde a época, né, de Velho Oeste, desde a época de Corrida do Ouro, até hoje em dia, né, com a imigração asiática enorme que tem no estado, com a imigração iraniana imensa, com a imigração latino-americana. Então o museu acaba fazendo realmente um retrato histórico, né, como se fosse assim, uma colcha de retalhos da própria história da imigração na Califórnia, né? A Califórnia é um estado muito diverso, né, etnicamente, culturalmente, um estado, né, muito aberto, com uma história fortíssima de contracultura, com uma história muito forte, né, de receber pessoas de outros lugares, com uma mentalidade libertária, né? Então você acaba vendo que o museu acaba se esforçando, tentando refletir a própria história de ocupação da Califórnia, especialmente, né, no caso do sul da Califórnia ali, daquela área de Los Angeles, né, que não é a parte sul, e também do tecido social da cidade e do estado hoje em dia. Desde 1000 a.C. até os mais contemporâneos, realmente tem alguma coisa para todo mundo, e o museu apresenta, além do acervo permanente, exposições temporárias. Entre alguns dos principais artistas do museu estão nomes como Rembrandt, Thomas Lawrence, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, David Hockney, Pablo Picasso, Henri Matisse, Frida Kahlo, Roy Lichtenstein, Tony Smith, Charles Ames e Andy Warhol. Gente, e tem inclusive uma sala inteira de Picasso, que é das salas mais incríveis que eu já vi. É daqueles lugares que você entra assim e você realmente fica super impactado, né? É bem comum esses grandes museus assim fazerem salas dedicadas, né, a um artista específico, ou às vezes a dois. No Beaubourg, lá no Pompidou, em Paris, tem uma obra inteira dedicada a Sônia e ao Delaunay, né, ao casal Delaunay, o seu marido, que é uma daquelas salas assim incríveis de tirar o fôlego. É uma daquelas salas dedicadas, né, a
2. No caso aqui, você tem uma sala inteira dedicada somente ao Picasso, uma coisa maravilhosa. Você tem uma sala inteira, enorme, dedicada ao expressionismo abstrato, realmente assim, sensacional. Então você tem Pollock, você tem Mark Rothko, você tem Bernard Newman, você tem a Lee Krasner, você tem Joan Mitchell, você tem a Helen Frankenthaler, assim, sabe, trabalhos, aqueles trabalhos enormes de expressionismo abstrato, aquela coisa maravilhosa, é uma sala inteira assim de tirar o fôlego, sabe, realmente emociona quando você chega, você vê uma curadoria tão bem feita, você vê uma coisa tão organizada, você vê trabalhos de tamanha força, tanta potência, realmente sim, sensacional. E como eu falei, além do acervo que é incrível, algumas das obras mais famosas e mais fotografadas estão do lado de fora dos prédios. E é muito famosa e que chama muita atenção, como eu falei, são os inúmeros postes de luz na qual as pessoas ficam lá buscando o melhor ângulo para achar uma fotografia boa. E essa obra chama-se Urban Light, do Chris Burden, e é ela que dá tipo, quase que o cartão postal do LACMA, né? Um outro espetáculo incrível do lado de fora chama A Levitated Mass, do Michael Heiser, e é uma pedra de 340 toneladas posicionada sobre uma passarela que causa assim um medo de curiosidade, desconforto e medo daqueles que se arriscam a passar por debaixo dela. A seção de arte moderna é exibida no edifício Emerson, que foi reformado em 2008 para ter uma nova entrada com uma grande escadaria concebida como um local de encontro semelhante à escadaria aos Spanish Steps lá de Roma, né? Do átrio, na base da escada, está a enorme escultura de Tony Smith, Smoke. As galerias do nível da praça também abrigam arte africana e uma galeria com destaque para o Centro Robert Goh Rifkind de estudos expressionistas alemães. A moderna, no nível da praça, exibe obras de 1900 a 1970. E grande parte dessa coleção de arte moderna foi doada. Essas obras foram cedidas, uma boa parte, foram cedidas pelo casal Janice e Henry Lazaroff. Quando eu falei sobre o The Broad, o vídeo anterior, eu falei sobre o casal Broad, né, que fundou o museu e que construiu aquele acervo todo. E aqui a gente tem mais um exemplo. No caso, não é um museu inteiro, até porque, como eu falei, né, o LACMA é um complexo, né, é um museu gigante com vários prédios, né, você não precisa ver tudo, talvez nem dê para ver tudo, né, ou fique puxado, difícil. Mas, né, então assim, né, cobrindo 6.000 anos de história do mundo todo, mas aqui a gente tem mais um exemplo, né? A gente tem uma das alas, um dos departamentos que foi em grande parte enriquecido por uma coleção particular, né? Esse casal que cedeu grande parte da sua coleção particular para o departamento de arte moderna. É mais um exemplo dessa mentalidade americana, né? De empreendedorismo cultural, de give back, né, devolver à comunidade, fazer algo pelo coletivo, né, do individual fazendo algo pelo coletivo, realmente é algo muito admirável na cultura americana. Então, de arte moderna. No LACMA inclui 20 obras de Picasso, aquela sala dedicada somente a ele que eu falei, aquarelas e pinturas de Paul Klee e Kandinsky, um número considerável de esculturas de Alberto Giacometti, Constantine Brancusi e Henry Moore, além de obras também de Willem de Kooning, Joan Miró, Archipenko e outros. Já a coleção de arte contemporânea é exibida no Broad Contemporary Art Museum, inaugurado em 2008. E os componentes dessa ala, né, incluem Joan Miró, Jasper Jones, Sam Francis, Frank Stella, Larry Pittman, Chris Burden, Richard Serra, John Chamberlain, Matthew Barney e Jeff Koons, além dos primeiros desenhos de Claes Oldenburg e Swy Twombly. Algumas, são muitas, né? Como vocês podem imaginar, um lugar deste tamanho, com essa variedade, né? Porque se você está interessado em arte etrusca, tem, arte egípcia tem, arte chinesa tem, arte islâmica tem, arte contemporânea tem, arte latino-americana tem, tudo, you name it, tem. É claro que é muito difícil, né, destacar alguns trabalhos. É o que eu falei, você tem uma sala inteira de Picasso, como destacar uma? Né? A sala de expressionismo abstrato é das melhores que eu já vi, é uma coisa assim, de cair o queixo, inacreditável. Então, assim, você dizer um ou outro trabalho isoladamente, num contexto de um lugar como esse, é muito difícil. Se tiver alguma coisa mais específica que vocês gostariam que eu falasse sobre o museu, alguma sala específica, eu posso de repente fazer um vídeo sobre a sala do Picasso, talvez sobre o expressionismo abstrato. Me digam aí o que vocês
vocês acham, se tem alguma coisa específica, alguma obra, alguma ala, alguma coisa mais interessante especificamente sobre o museu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço de novo que deem o like e assinem o canal caso ainda não tenham assinado, ajuda muito na distribuição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!